E disse Jesus: nem só de pão viverá o homem. Essa citação Jesus faz ali, em frente a uma tentação a qual ele está sofrendo ali naquele momento. O diabo chega a Jesus ali no deserto e começa a confrontá-lo ali. E essa confrontação acontece após Jesus ter passado ali por 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E o diabo vem com a proposta de que Jesus transformasse aquelas pedras que estavam ali em pães para saciar a sua vontade. E Jesus cita esse versículo: nem só de pão viverá o homem. Agora, que versículo que Jesus está citando aqui? Na realidade, Jesus ele está aqui a esse momento citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Eu vou estar lendo aqui para você entender melhor. Fala assim, ó: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui Moisés está escrevendo para uma nova geração, já que a primeira geração de israelita, eles morreram durante o deserto. Agora, por que eles morreram? Por que eles pereceram ali no deserto? Simplesmente por não acreditarem, não dar crédito às promessas de Deus, à palavra de Deus, já que Deus tinha prometido tirá-los do deserto, do Egito, ali, atravessá-los pelo deserto, e que eles iriam alcançar a terra prometida. Só que houve um momento ali em que eles se rebelaram contra Moisés, duvidaram daquilo que Deus prometera. Apenas dois ali, né, se destaca e fala: não, se Deus prometeu, ele vai cumprir, se Deus ele prometeu, ele vai fazer, que foi Josué e Caleb, os únicos de uma geração que alcançaram a terra prometida por acreditarem na palavra de Deus. E Jesus cita então esse versículo, aquele momento, e ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é interessante aqui, né, tanto em Deuteronômio como aquilo que Jesus cita, que ele fala que sai da boca de Deus para que toda a palavra, ou seja, não tem versículo isolado, não tem aquele texto que eu quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse faz sentido para mim, esse aqui não. Aqui fala que para viver, né, como é que nós vamos viver? Toda a palavra de Deus. E Deus tem se revelado pelos séculos, é assim que nós entendemos, de algumas formas. Entre elas, Deus se revela através da natureza e Deus se revela através da tua palavra, ou seja, a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. E lá em Hebreus vai falar que a última revelação de Deus é Cristo. Olha para você ver, Hebreus capítulo de número 1, versículo 1, fala assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, a última palavra de Deus ao mundo é Cristo. É Cristo. Ele é a última revelação. Então, não vai ter mais. É o que nós vemos aqui constantemente, né? Algumas pessoas falando: não, mas eu não creio, não acredito em Deus, e assim por diante, né? Que só se Deus se mostrasse, ou se Deus viesse, ou se Deus fizesse. A última revelação de Deus ao homem é Cristo. Se não acreditarem que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, não tem Salvador, não tem como se salvar, que é o único, né, Salvador e suficiente é Cristo. Se nós não acreditarmos nessa revelação, Cristo é a palavra de Deus, né? Vai falar lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus se fez carne, Cristo se fez carne, para que nós pudéssemos conhecer quem é Ele. E Cristo, no decorrer ali da sua caminhada aqui registrada pelos evangelistas, ele vai falar, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Cristo veio revelar ao Pai. E é isso. E temos que acatar aqui, então, toda
toda a palavra de Deus. Então não tem como nós isolarmos texto, não tem como nós pegarmos algumas partes da Bíblia, algumas eu acredito, outras não acredito, não. Para nós termos vida, para que nós possamos viver, temos que pegar toda a palavra. O texto é claro, né? Para te dar a entender, aqui o texto em Deuteronômio, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, como é que o homem ele faz para viver? Como é que ele faz para viver assim no contexto bíblico, né? É só através da palavra de Deus. Longe ou fora da palavra de Deus não tem vida. O que nós entendemos é que nós sobrevivemos se não estamos dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus quer. Nós temos a revelação da palavra de Deus, ou seja, o poder da palavra de Deus, logo no início. Gênesis capítulo 1, versículo 3, fala: e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, as coisas, elas vieram a existir através da palavra de Deus. Só assim as coisas vieram a existir, vieram a se materializar através da palavra de Deus. Então, é esse conceito que nós temos, e é isso que Jesus ele rebate ali naquele momento de tentação, ao ser atacado ali por Satanás, a sofrer aquela tentação. Jesus ele usa como recurso a palavra de Deus. E é esse ensinamento para nós também. Como que nós vamos vencer tentações? Como que nós vamos vencer o dia a dia? Como é que nós vamos superar as dificuldades? Observando a palavra de Deus. Não tem como, aqui eu ressalto, eu grifo, não tem como vivermos senão pela palavra de Deus. Que Deus abençoe.